Olá pessoal, bom dia. Bom, como prometido, essa aqui é a gravação da aula que tivemos pelo Meet, tá bom? Que é aquela introdução à biologia celular, para aqueles que não puderam assistir, ou também para aqueles que querem reassistir e tirar dúvidas e pausar e anotar e etc, etc, etc. Pessoal, relembrando que nós iremos trabalhar da seguinte maneira a partir da semana que vem. Eu vou gravar as aulas e vou postá-las na segunda-feira, as duas aulas que eu daria na semana. E na aula de terça-feira, a gente entra no Meet, tira dúvida, responde exercício. Tudo certo? Então vamos relembrar aqui algumas coisas que nós vimos nessa aula de introdução à biologia celular. Pessoal, a biologia celular também é chamada de citologia, tá? E é a área da biologia que vai estudar as células. E as células são as unidades básicas e funcionais dos organismos. Todos os organismos vivos, eles possuem células, eles são compostos de células. Assim como o átomo compõe toda a matéria, todas as substâncias e todas as moléculas, as células compõem todos os seres vivos. Todos os seres vivos são compostos de células. Desde aquele ser vivo que é apenas uma célula, até aquele ser vivo como nós, que somos complexos e cheios de células. Tá? Essas células elas podem ser procarióticas, que são aquelas células que não têm núcleo definido, e as células eucarióticas, que são células com núcleo definido. E aqui nós temos uma célula procariótica. Observem que ela não tem um envoltório nuclear, tá? O material genético fica espalhado, tá? Mais ou menos no centro da célula, mas ele não é protegido por um envoltório nuclear. Enquanto a célula eucarionte ela tem um envelope nuclear, um envelope nuclear que delimita esse núcleo. Isso traz muito mais segurança para o material genético, que nós vimos, né, na aula passada. Ele pode ser replicado, transcrito, traduzido, e qualquer erro na replicação, tradução, transcrição pode trazer danos a essa célula. Então, essa aquisição evolutiva, ter uma carioteca, foi muito importante para os seres eucariontes. Tá bom? Eles são menos passíveis de mutação, digamos assim. Entretanto, ainda existem muitos seres procariontes, tá? As bactérias são procariontes e elas existem aos montes aí. Tá bom? Então essas são as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Nesse ano, nesse semestre, nós só estudaremos as células eucarióticas, tá bom, pessoal? Células procarióticas nós vamos revisitá-las lá no segundo ano. Temos a teoria celular de Schleiden, Schwann e Virchow. São três postulados dessa teoria celular. Os três postulados dizem o seguinte: postulado 1. Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos, ou seja, qual é a menor unidade de um ser vivo? A célula. Então, por exemplo, um músculo. O músculo tem a função, sei lá, de contrair e relaxar. E tem um formato específico. Mas, fundamentalmente falando, quando nós vamos às últimas... quando a gente visualiza no nível mais profundo, nós vemos que essas estruturas, músculos, neurônios, músculos e tecido nervoso, tecido ósseo, fundamentalmente eles são derivados de estruturas muito menores, que são as células. Nas células são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são unidades funcionais ou fisiológicas de seres vivos. Pessoal, quando a gente, por exemplo, pensa em comer, o que acontece? Nós comemos, ingerimos um alimento, esse alimento vai ser digerido. Só que a gente só consegue ter energia porque aquele alimento digerido ele chega nas células e aí cada célula consegue quebrar aquela glicose e produzir a energia em questão. Tá? Um exemplo aí disso. Terceiro postulado. Todas as células só se originam de outras células pré-existentes, ou seja, uma célula ela não surge do nada ou do acaso. Ela necessita de uma célula pré-existente. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. Tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre mitose e meiose, tá? No finalzinho do bimestre. Pessoal, fala um pouquinho sobre a história da biologia celular. Ela inicia com esse rapaz aqui, que é o Robert Hooke, tá bom? Se eu não me engano, ele é inglês. Por meio desse microscópio aqui super rudimentar, ele conseguiu analisar a cortiça de árvore, tecido ali que fica mais externo, né, nas árvores. E ele observou esses quadradinhos. E ele cunhou, deu o nome desses quadradinhos de célula, tá? Que quer dizer pequeno compartimento.
A cortiça de árvore é um tecido morto, então ele só conseguiu ver aqui as paredes celulares dessas células, mas ele conseguiu ver que aquela cortiça ela era formada por pequenos compartimentos. E aí ele conseguiu, e aí ele deu esse nome de célula. Depois tivemos Nienhoek. Ele desenvolveu um microscópio mais potente do que aquele microscópio que foi criado por Hooke. E aí ele conseguiu ver coisas incríveis. Ele conseguiu ver ele conseguiu ver micro-organismos, ele conseguiu ver células animais e células vegetais no seu microscópio. Então, o seu microscópio, que na época era super potente para a época, né? Ele conseguia ver, por exemplo, as hemácias, que são células pequenas. E aí, Leeuwenhoek também ajudou muito no progresso da biologia celular. Inclusive, era uma coisa assim, fantástica para a época, né? Não existia televisão. Então, quem tinha grana assim, chamava, por exemplo, Leeuwenhoek para ficar mostrando lá nas festas o mundo microscópico. Então, a ciência aí na microscopia nasce com os dois, basicamente, tá? E aí ela foi aperfeiçoando até chegar hoje nos microscópios mais modernos, microscópio óptico e o microscópio eletrônico de varredura. Tá? Super caro, mas que tem uma precisão aí incrível, consegue enxergar na ordem dos nanômetros, que seria aí 10 a menos 9. Você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, mais ou menos, consegue enxergar organelas aí de maneira bem nítida. Pessoal, nós temos dois tipos de células eucarióticas, as células animais e as células vegetais. Vou falar algumas diferenças que nós vamos ressaltar ao longo do nosso curso. A célula vegetal é uma célula que tem parede celular, que vai proteger essa célula, vai ter os vacúolos, tá? Que tem a função de armazenar algumas substâncias, e temos também os plastos, como por exemplo o cloroplasto. O cloroplasto tem a função de fazer a fotossíntese, mas existem outros plastos além desse. Além dos plasmodesmos, que tem a função de fazer uma conexão com o citoplasma de outras células vegetais. Enquanto a célula animal, com relação à célula vegetal, só tem o centríolo, tá, de diferença. Então, a célula animal, com relação ao vegetal, tem o centríolo que a célula vegetal não tem. Enquanto a célula vegetal tem cloroplasto e os outros plastos, plasmodesmos, vacúolo e parede, coisas que a célula animal aí não tem. E relembrando, pessoal, a célula eucariótica ela é composta de membrana, citoplasma e núcleo. E nós estudaremos exatamente nessa sequência nas próximas aulas: membrana, citoplasma e núcleo. Na célula procariótica nós também temos membrana e nós também temos citoplasma. Só não temos núcleo, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem utilizar o mural, o WhatsApp, comentar no YouTube. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.